Maravilha, hein? Paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? Acho que tem ninguém aqui. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Melhorou, maravilha. Daqui a pouquinho nós vamos voltar ao nosso café, vocês vão ficar bem mais fortes, em nome de Jesus. Vamos cantar com alegria hino de número 289, Sob o Sangue Teu. Asperge hoje meu coração com sangue teu, ó Redentor. Liberta-me da vil tentação com sangue teu, Senhor. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sob o sangue expiador, eu tenho proteção de todas dúvidas do temor. No sangue teu vem me lavar dos males do grande tentador, ó queiras me livrar. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Refúgio acha o pecador no sangue teu, ó meu Jesus. Asperge-me sempre, ó Senhor, no sangue lá da cruz. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Ó, vem me enchendo do teu vigor, pelo maná do sangue teu, fazendo-me mais que vencedor, pelo poder de Deus. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Concede-me a perfeita paz por tua cruz e sangue teu. Com ricos dons, ó, me satisfaz e faz-me ver o céu. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos iniciando um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical e é o último trimestre do ano de 2020. E, na verdade, foi preparada uma revista pela CPAD que ela veio já com data do terceiro trimestre, tendo em vista essa pandemia, então não teria como produzir uma quantidade de material, tendo em vista também que a maioria das igrejas no Brasil que fazem uso da revista
não estavam tendo escola dominical, como até hoje, pelo menos acho que 90, 95% não estão tendo. E nós estamos agora retomando aqui, dentro do nosso espaço presencial. Eu acho que sem transmissão de live, nós estamos aí retomando esta questão de estarmos estudando a revista juntos aqui. E por causa disso não teve a produção de muitas revistas. Até quem faz os pedidos e nós adquirimos pela sede, não tinha uma quantidade expressiva para a gente poder pegar para todos. Mas essa semana nós prometemos ver nas livrarias aí, se a gente consegue pegar, ou alguém que for a São Paulo, para a gente poder ter e disponibilizar para os irmãos. Amém? Para que os irmãos possam acompanhar. Mas independente da sua revista, nós temos aí a Bíblia Sagrada. E você pode acompanhar porque a lição desse trimestre estará falando sobre o livro de Jó. E hoje o nosso tema é a fragilidade humana, dentro do tema geral do trimestre, é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E a lição primeira vai falar de forma introdutória do livro de Jó. Nós disponibilizamos também para quem não tem a revista física ou ainda vai esperar ou queira adquirir, nós disponibilizamos em PDF, a nossa secretária da igreja, Fabiana, disponibilizou para que os irmãos tivessem também no seu aplicativo aí. Quem quiser depois receber, nos avisa, nos comunica, para que você possa também ter a lição aí. E depois, eu até quero pedir para Renata, está aqui? Está aqui. Depois, se puder, lá no nosso computador, também poderia projetar aqui para que os irmãos acompanhassem, já que tem em PDF também, para ficar melhor. Então, a nossa primeira lição está no livro o estudo do livro de Jó, texto áureo, Tiago 5 e 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A verdade prática, o livro de Jó, não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. E a nossa leitura bíblica em classe, ela está distribuída não diretamente no livro de Jó, ainda que o que nós iremos trabalhar está diretamente relacionado a este personagem. A leitura bíblica em classe, 2 Timóteo 3:16, Ezequiel 14, versículos 14, 19 e 20, e Tiago 5 e 11. E nós temos aí como objetivo geral mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. Porque o comentarista faz questão de falar de uma pessoa histórica? Porque alguns estudiosos dizem que isso aqui é uma lenda, que é uma história inventada e que Jó não foi um personagem existente na história. E nós iremos estudar isso para poder contraditar esta perspectiva de alguns historiadores. Objetivos específicos: primeiro, mostrar que a partir das evidências internas do livro de Jó, é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. 2, especificar o gênero literário de que forma esse conhecimento ajuda a compreensão do livro de Jó. E não só do livro de Jó. O conhecimento literário é muito importante. Você saber quando um livro é histórico, quando ele é poético, quando ele é profético. Quando você entende esse contexto, facilita a compreensão e a interpretação do texto, para poder nós termos, né, uma condição melhor de conhecer o que o livro está dizendo. Terceiro, identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Qual é o propósito desse livro? Qual a mensagem que ele traz para nós? Então nós iremos nesse trimestre estudar detalhadamente
entendendo esses aspectos. Na nossa introdução, nesse trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante a esta, diferente na sua estrutura, estilo, sobretudo no conteúdo. O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana e, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido sentido. Então nós iremos ver aqui através desse livro a saga, aquilo que aconteceu. Primeiramente hoje nós veremos aqui todo o contexto histórico deste livro e também a perspectiva literária, a sua estrutura e depois no último tópico a parte mais teológica e filosófica das argumentações que são feitas, que são perguntas que a humanidade sempre fez e precisam ser respondidas. Agora, se nós conseguiremos responder à altura, aí é outros 500, né? Porque são perguntas, historicamente falando, que a humanidade sempre perguntou. Por que o homem sofre? Por que acontecem catástrofes? O justo, ao sofrer, é justo este sofrimento? Para que serve? Então, são questões importantes que nós iremos ver. Então, o primeiro tópico e o segundo tópico da nossa lição, o professor Abel estará aqui ministrando e depois eu venho ao final para poder falar do último tópico. Abel. Maravilha, vamos então começar um novo trimestre. Queridos, conseguindo aí, Renata? Muito bem, vamos então para a lição de número primeiro, o livro de Jó. Queridos, já começando com informações para nós aprendermos bastante detalhes do livro de Jó, este livro também é chamado por alguns estudiosos, estudiosos da Bíblia, como poema dramático de uma história épica. O poema ou um poema dramático de uma história épica. O livro de Jó pertence ao conjunto de livros que nós conhecemos na Bíblia, chamados de livros classificados como livros poéticos, livros cheios de poesias. Quais são eles? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. São os livros considerados na Bíblia ou classificados na Bíblia como livros poéticos. Mas, assim como os outros 65 livros da Bíblia, Jó é uma escritura ou é uma carta, um livro inspirada por Deus, embora seja poético, com linguagem poética, e ela tem a finalidade, essa escritura, de revelar as verdades eternas para todos nós. Assim como nós sabemos que todos os livros da Bíblia são inspirados por Deus, nós, como o pastor falou quase agora, algumas pessoas não acreditam que o livro do Jó seja um livro real, mas sim uma lenda, uma ficção histórica, uma ficção religiosa, alguma coisa assim. Mas nós queremos e vamos aprender na lição de hoje, que Jó foi uma pessoa real, que viveu num tempo real, num local específico que a Bíblia revela onde é, ok? E dentre as verdades que nós podemos absorver do livro de Jó, vai ser difícil de ver, né? Não tem como aumentar, mas tá bom. Vamos falando aqui. Dentre as verdades que nós podemos absorver do livro de Jó, eu destaquei algumas que nós vamos aprender durante todos esses 3 meses que nós vamos estudar este livro. Primeiro que eu já, estudando essa semana, pude perceber. Toda pessoa que permanece firme na fé, essa é a primeira verdade que nós podemos aprender com Jó. Independente da aflição que essa pessoa esteja sofrendo na vida, independente do sofrimento, da adversidade, toda pessoa que permanece firme na fé é bem-aventurado, é feliz em Deus. Isso independe do que você esteja vivendo. Deus sempre
vai prover uma consolação, um ânimo, um reânimo, alguma coisa assim, para a gente estar sempre caminhando. Porque quando a gente passa por lutas, por dificuldade, como Jó passou, logicamente que eu acho que eu, pelo menos na minha vida, nem me comparo com o sofrimento de Jó, o sofrimento que eu já passei na minha vida. Não chega nem perto do que Jó passou. Mas qualquer pessoa como Jó, que sofre o que tiver que sofrer, mas crendo que Deus está no controle, embora a gente às vezes não compreenda, por que eu estou passando por isso? Por que essa luta nunca acaba? Meu Deus, já faz 5, 10, 15 anos que eu estou sofrendo isso, essa doença, essa enfermidade, essa perseguição, seja o que for. Mas quando nós continuamos crendo no Senhor, a Bíblia vai falar, a história de Jó vai falar, que nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, verdadeiramente felizes. Segunda lição que nós podemos aprender com Jó: Deus tem compromisso com os justos. Guarde isso. Você que é justificado em Cristo, o sangue de Jesus já te purificou de todo pecado. Você que vive fazendo a vontade do Senhor, não se preocupe se chega alguma prova na sua vida e alguma pessoa vem falar para você, você está em pecado, como aconteceu com Jó. Toda pessoa que é justa diante de Deus, Deus tem compromisso com ela. Terceira verdade, o oposto disso: Deus não tem compromisso com quem é injusto ou com quem não busca a justiça em Cristo Jesus. Então Deus não tem compromisso com os injustos. Quarta lição que nós podemos aprender, quarta verdade: Deus, com todo o seu poder, com toda a sua grandeza, com toda a sua glória, Ele nos contempla lá do céu, com a sua visão poderosa. Apesar de nós sermos seres humanos, apesar de sermos tão pequenos, tão frágeis e tão pecadores, Deus está constantemente olhando para nós e cuidando de nós com muito zelo. E a última verdade: apesar de toda a injustiça, de toda a iniquidade que domina o mundo, que domina a terra, Deus tem cuidado de cada um de nós com zelo, com amor e com misericórdia, mesmo em meio às lutas, às tribulações e às dificuldades que nós passamos. Então, como o pastor já falou, uma das perguntas mais difíceis de responder sobre a vida cristã é: por que as pessoas que são fiéis a Deus sofrem? E talvez a gente nem consiga responder, porque na verdade nós vamos aprender lá no final do livro de Jó que Deus não responde para Jó por que ele passou tudo aquilo. Deus apenas vai começar a lançar coisas na vida de Jó, sabe, palavras. Jó, onde é que você estava quando eu criei as estrelas? Jó, onde é que você estava quando eu criei o sol, a lua? Então Deus começa a mostrar o poder dele. Jó, você não sabe de nada, meu filho. Está reclamando aí que maldito dia que você nasceu, você não sabe de nada. Então, talvez a gente nem consiga a resposta que incomoda tanto. É uma pergunta teológica, uma pergunta filosófica: por que o ser humano sofre? E pior ainda, por que um justo, um crente fiel a Deus sofre? Não sei se a gente consegue responder, mas com Jó nós vamos aprender bastante coisas aqui. Então tem situações terríveis de dor, sabe, situações de angústia, de sofrimento que acontecem na vida de algum crente fiel, né, ao Senhor Jesus, que nos leva a fazer esse tipo de questionamento. Como Deus, que é tão justo e amoroso, permite que um filho seu sofra tanto assim? A gente não consegue, né, captar esta mensagem. Nós veremos estudando então o livro de Jó, que para esta pergunta sobre o sofrimento existem diferentes respostas humanas, mas também existe a resposta de Deus. Nós vamos tentar entender de acordo com a visão do livro de Jó. Portanto, eu convido vocês e eu, a nós mergulharmos nesse estudo, nesses próximos 3 meses, nesses próximos 13 domingos que nós temos para estudar o livro de Jó. E nessa primeira lição, já entrando nela então agora, nós teremos uma visão panorâmica. Hoje, a lição de hoje vai mostrar uma visão geral do livro de Jó, para a gente ter uma ideia do que nós vamos estudar nos próximos 3 meses. Mas a partir da semana que vem, já na lição 2, nós já vamos entrar mais a fundo nos detalhes, nos pormenores da experiência que Jó viveu nas suas perdas e no seu sofrimento. Muito bem. Então, o primeiro ponto vai falar para a gente sobre o autor do livro de Jó. Aqui já começa um pouco a dificuldade do livro de Jó. Por quê? Porque a Bíblia não fala quem foi que escreveu o livro de Jó. A Bíblia não fala. A Bíblia não deixa claro quem é que escreveu o livro de Jó. Então esse é um motivo, né, de grandes debates, é um motivo de grandes discussões teológicas ao longo do tempo. E algumas pessoas acreditam que quem escreveu foi Moisés, outras acreditam que quem escreveu foi Eliú, aquele jovem amigo de Jó, que nós vamos estudar sobre ele também. Outros acreditam que foi Salomão, outros que foi Ezequias ou Isaías, até mesmo Esdras entra nessa lista aí.
O que não acreditam, as pessoas que não acreditam no mover sobrenatural do Espírito Santo, eles vão falar, ou vão dizer que essa história é uma lenda, não é verdade, não aconteceu. Mas nós que somos cristãos e vivemos o cristianismo histórico, o cristianismo ortodoxo, o cristianismo conservador, nós não temos nenhuma dúvida de que o livro de Jó não é uma ficção religiosa. É um livro real, de pessoa real, embora esteja numa narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. É assim que nós acreditamos, embora a gente não saiba quem é esse autor. Tá? A Bíblia não apresenta o autor do livro, como eu já disse, mas o que nós podemos sacar aqui é que a pessoa que escreveu o livro do Jó, ele tinha um conhecimento muito profundo sobre a forma poética de escrever. Porque o livro de Jó, nós vamos aprender daqui a pouquinho, ele é praticamente, na sua totalidade, poético. Ele só não é poético no comecinho, na introdução, no prólogo, e depois no final, no epílogo. Mas o meio, o texto todo é poesia pura. Nós vamos ver daqui a pouquinho, nos pontos que eu estou falando aqui. Então, quem é o autor de Jó? Ninguém sabe. Deus sabe. Mas uma coisa é certa. Foi uma pessoa só que escreveu, e escreveu inspirada pelo Espírito Santo. Então, tudo que está escrito no livro de Jó é para edificação da nossa vida, é para crescimento, para conhecimento de Deus. Muito bem. Agora, o segundo ponto vai falar sobre a pessoa histórica de Jó. É importante a gente dizer isso, como o pastor já citou também, porque é aqui que já quebra essa visão, essa teoria de que Jó é uma lenda, ou Jó não existiu. Não, Jó é uma pessoa, e a Bíblia vai nos mostrar, vai nos atestar que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel vai citar Jó, lá em Ezequiel, está até no texto nosso aqui, de leitura bíblica em classe, Ezequiel no capítulo 14. Abra sua Bíblia aí comigo, por favor. Olha só que interessante, Ezequiel, capítulo 14, versículos 13 e 14. Olha o que a Bíblia vai dizer para a gente. Deus falando através de Ezequiel. Filho do homem, quando uma terra pecar, a terra aqui pode ser uma cidade, pode ser uma nação. Quando uma terra pecar, uma cidade pecar, contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Olha o versículo 14. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ou seja, o próprio Deus, através de Ezequiel, está citando Jó como uma pessoa real, uma pessoa que existiu, uma pessoa histórica. Então Jó não é lenda, Jó é uma pessoa que existiu e que é uma bênção para nós aprendermos com a vida dele. Tiago também vai falar no Novo Testamento a respeito de Jó. Tiago 5, versículo 11, está escrito assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Foi o texto áureo que o pastor leu hoje. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Ou seja, novamente, agora já no Novo Testamento, um outro autor citando Jó como uma pessoa histórica, como uma pessoa que existiu nesta terra. Então Jó, para nosso conhecimento, ele é uma pessoa real, e a história dele é real. Terceiro ponto vai falar sobre a terra de Jó. O local onde Jó viveu na época dele. O livro de Jó destaca que ele era de Uz, ou terra de Uz, uma região que fica ali, ela tem até local, situado ao sul de Edom, a oeste do deserto da Arábia, e também se estende a leste, indo até a Babilônia. Ou seja, mais uma prova de que Jó é um fato real, porque ele vai citar, a Bíblia vai citar o local que ele morava, e o local, se você procurar hoje no Google Maps, se você entrar lá e colocar, você vai achar que existe, não sei se existe até hoje, ou com outro nome, mas existe essa região de Uz, onde Jó viveu. E aqui é um outro lance bastante interessante, porque nós vamos entender que se Jó era, entre aspas, edomita, ou vivia na região de Edom, ele não era da linhagem de Abraão. Nós vamos aprender daqui a pouquinho que Jó talvez viveu na época dos patriarcas, mas aqui não existia o povo de Israel ainda.
Mas é bem possível que Abraão já tivesse sido chamado por Deus. Então nós podemos deduzir que Jó não era um israelita, ele era um gentio como você e eu. Mas mesmo como gentio, ele era uma pessoa reta e temente ao Deus Todo-Poderoso. Isso também nos serve de lição, que apesar de nós não sermos judeus, nós somos gentios, mas também alcançados pela graça de Deus. O que nós aprendemos com isso? Que Deus, a intenção dele é salvar a todos. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas nem todos querem essa verdade. Tanto é que no livro de Jó tem pessoas que não acreditam que ele é uma pessoa real. Então, a terra que Jó vivia era um local chamado Terra de Uz, que é um local real. Quarta verdade, ou quarto ponto aqui do primeiro tópico, vai falar sobre a época de Jó. Em que época ele viveu. E aí eu já adiantei um pouquinho aqui, vamos dizer que os comentaristas acreditam, falam, afirmam que o livro de Jó está dentro do período dos patriarcas. Né? Quem eram os patriarcas? Quem me ajuda? Força! Abraão, Isaac, Jacó, José, tudo está dentro desse período patriarcal. E é possível que Jó tenha vivido nesta época aí. Tá? Alguns fatos contribuem para a gente entender essas verdades, ou essa possibilidade de ele ter vivido na época dos patriarcas. Primeiro, o sacerdócio como instituição ainda não existia, ou seja, a lei de Moisés ainda não tinha sido gerada, ainda não tinha sido dada por Deus. Que na lei de Moisés o sacerdócio era exercido apenas pelos levitas. E aqui nós vamos entender que Jó, ele era o sacerdote da sua própria casa. Abra sua Bíblia comigo para a gente entender isso na Bíblia. Jó capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, os filhos de Jó faziam banquetes. Ele tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. E essa família sempre se reunia para fazer um churrasco, para fazer um banquete. E todas as vezes que se reunia, olha o que a Bíblia diz. Sucedia, pois, Jó 1,5, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos seus filhos. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Ou seja, é possível que Jó viveu no tempo dos patriarcas porque ainda não existia figura do sacerdócio na tribo de Levi. Quem era o sacerdote da casa era o próprio cabeça da casa, no caso aqui era Jó. Ele fazia os cultos dele, ele fazia os sacrifícios dele, ele orava pelos filhos dele como um sacerdote. Outra situação aqui que dá a entender que Jó viveu no tempo dos patriarcas é que as filhas de Jó eram coerdeiras juntamente com seus irmãos, e na lei de Moisés as mulheres não tinham direito à herança. Então aqui nós entendemos que Jó não tinha, pelo menos os homens primeiro recebiam, se não tivesse filhos homens, aí sim a herança era para as filhas mulheres. Mas aqui Jó, se você for ler em Jó 42:15, vai mostrar que Jó distribuiu a herança dele para os filhos e para as filhas também. Então, mais uma possibilidade que ele viveu no tempo dos patriarcas. E última possibilidade, outro exemplo que nos mostra essa possibilidade é que existe uma expressão, a expressão hebraica que traduzida significa uma peça de dinheiro, que está lá em Jó 42:11. Vamos ler? É bom a gente ler para a gente... Jó 42:11, olha que Jó vai dizer... Então vieram a ele todos seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Aqui já está falando da restauração das riquezas de Jó. Essa expressão, uma peça de dinheiro, ela aparece mais em dois locais da Bíblia. Um é em Jó 42, um é em Gênesis 33:19, quando Jacó, ele compra um pedaço de terra lá em Siquém, se eu não me engano, é Siquém mesmo que eu anotei aqui, por uma peça ou 100 peças de dinheiro. E depois lá em Gênesis capítulo 24:32, quando a Bíblia vai dizer que os ossos de José
foram enterrados nesse campo que Jacó comprou por 100 peças de dinheiro. Toda essa expressão aqui para mostrar que possivelmente Jó vivera nos tempos dos patriarcas. Então, tudo isso para nós entendermos que Jó é uma pessoa real, que Jó não é lenda, que Jó, você pode acreditar que aconteceu tudo o que aconteceu na Bíblia que está falando dele. E nós fechamos então o primeiro tópico. Eu resumo dizendo o seguinte desse primeiro tópico, que o Jó é um dos livros sapienciais, um dos livros poéticos da Bíblia no Antigo Testamento. Sapienciais por quê? Porque ele vai falar de sabedoria, ele vai trazer assuntos relevantes sobre a natureza humana. E ele é poético por quê? Porque ele é, praticamente todo ele, escrito numa linguagem poética, numa linguagem de poesia. Muito bem, e aí eu já entro no segundo tópico, falando sobre essa estrutura literária do livro de Jó. Primeiro, o livro é escrito em prosa e poesia. O que é prosa? Prosa é exatamente o oposto de poesia. Prosa é o modo de falar, é o modo de escrever, de acordo com a vida no cotidiano, né? Aí volta lá comigo, por favor, em Jó, no capítulo 1, você vai entender a diferença da linguagem poética para a linguagem de prosa. Olha só o comecinho da história de Jó. Capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E a história continua até no final do capítulo 2, nessa forma de prosa, como se eu estivesse falando aqui, como se eu estivesse pregando e você estivesse me entendendo. A partir do capítulo 2, até lá no final, no capítulo 42, entra a linguagem poeta. Melhor, no capítulo 3, olha só. Olha como muda a linguagem agora. Capítulo 3, olha aí comigo. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falou dizendo: pereço o dia em que eu nasci, e as noites em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre a luz. Aqui é poesia pura, irmãos. E assim vai o livro de Jó até no final, quando chega na parte final lá e volta a falar em prosa novamente. Então, o livro de Jó é escrito em prosa e poesia. Uma obra de natureza poética, né, é o livro de Jó. Menos inspirado ele não é, por ser poético. Então, a mesma instrução, a mesma inspiração do Espírito Santo para escrever Gênesis, para escrever Apocalipse, para escrever os Evangelhos, para escrever as cartas de Paulo, de Tiago, de Pedro, é a mesma inspiração, o mesmo Deus que inspirou Jó a escrever, o autor de Jó a escrever esse livro de Jó. Então, queridos, vai dizer então para a gente que o livro pertence a um diferente gênero literário, que é o gênero, né, poético. O texto é uma combinação de prosa, poesia e prosa novamente, como eu falei para vocês. O comecinho é prosa, depois o meio inteirinho é poesia, e no finalzinho, no último capítulo, volta a ser prosa novamente. Nessa ordem, exatamente como está. Ela está literalmente organizada assim: uma prosa no primeiro capítulo, como eu falei para vocês, uma poesia no meio do livro, e mais uma prosa no último capítulo. Então fica assim: do primeiro capítulo até o 2 é prosa, do capítulo 3 até o 42 é poesia, e depois, novamente, no finalzinho do 42, volta a ser prosa novamente. Só para vocês entenderem como é que está organizado o livro de Jó. Aí entra o terceiro ponto, aí, organização. O segundo ponto, organização. No texto em poesia é o seguinte organização: um monólogo. Primeiro, você pegar o capítulo 3 de Jó, é ele falando sozinho. É ele se lamentando de ter nascido, ele se lamentando por estar sofrendo daquele jeito, sem entender por que estava sofrendo. É um monólogo poético. Depois entra 3 diálogos entre Jó e 3 amigos dele, que eram Elifaz, Bildade e Zofá. Depois desses diálogos entra um discurso, né, ou 4 discursos de um jovem, um outro amigo de Jó, chamado Eliú. E depois segue com a revelação de Deus, onde Deus manifesta a Jó de uma forma maravilhosa, e Jó fica realmente espantado. Dali que surge a expressão que Jó fala: antes eu conhecia de ouvir falar, hoje meus olhos te veem. Depois que Jó tem experiência com Deus, ele nem obteve as respostas que ele perguntou para Deus: por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sofrendo? Sabe, por que meus filhos morreram? Os 10 filhos de um dia só? Por que eu perdi minha riqueza? Por que eu estou cheio de chaga? Deus não respondeu isso para ele. Mas Deus se revela para Jó. E quando Deus se revela para nós, irmãos,
Quando Deus se revela para nós, a dor, o sofrimento se torna segundo, terceiro, quarto, quinto plano, porque a revelação de Deus, a glória de Deus, a manifestação da presença de Deus, ela encobre todo o sofrimento, toda a dor que possivelmente você ou eu possamos estar passando, porque a presença de Deus é maravilhosa. Então, essa é a organização da parte poética do livro de Jó. E terceiro e último ponto desse segundo tópico, a abundância de figuras de linguagem. Vocês vão perceber, nós vamos perceber que o livro de Jó é rico em metáforas. Jó, ele vai usar bastante metáforas, figuras de linguagem para expressar, né, de uma maneira mais viva, mais forte, a mensagem que ele quer transmitir. Olha só para vocês verem, por exemplo, Jó usa a figura do vai e vem do tecelão. Talvez as pessoas não conheçam uma máquina de tecer, de tecelão, mas ela tem tipo uma flechazinha assim, que ela vai e volta uma rapidez muito grande, fazendo os fios. Chama roca. Roca, exatamente. Então, Jó vai usar essa expressão. Vê comigo aí, Jó capítulo 7, versículo 6. Jó usando essas figuras de linguagem. Jó capítulo 7, versículo 6. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e perecem sem esperança. Outra, ele usa a vida como vento, Jó 7:7. Lembra-te de que a minha vida é como vento, a minha vida é como vento, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Ele também usa a vida usa a expressão sombra para falar sobre vida, capítulo 8, versículo 9 de Jó. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Ou seja, além de ser uma linguagem poética, o autor usa muito a linguagem figurativa, a metáfora, para comparar. A minha vida é assim, assim como tal. Ou seja, é um livro extremamente poético, mas que traz mensagens maravilhosas para o nosso coração. E assim eu encerro a minha parte aqui. Alguma pergunta? Sim, não, mais ou menos? Está só começando. Vamos fazer o seguinte então, irmãos. O pastor vai entrar para fazer o último tópico, mas nós vamos adorar o Senhor com nossos dízimos de oferta. A escola dominical está precisando de ofertinha. A igreja, graças a Deus, a igreja do Orião tem um trabalho muito maravilhoso, o departamento infantil, que as irmãs lá, Michele, a irmã Lucinda, trabalha com muito zelo, e todo o material, meus irmãos, que precisa ser comprado, tudo a escola bíblica dominical que paga. Graças a Deus por isso, que é a oferta que vocês depositam, que vocês abençoam a escola dominical. Então nós vamos adorar a Deus com nossos ofertas, né? Se quiser também tiver dízimo para entregar, fica à vontade. Vamos cantar o hino 187, que diz: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja a dor que me una a ti. Vamos lá? 187. Faz a introdução para nós aí, por favor. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas
mas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre tentei rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar nos céus com serafins, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Maravilha, Deus abençoe a todos. Glórias a Deus, que bênção, né? Essa primeira parte. É claro que ela é uma parte mais histórica e também para que possamos nos situar quem é o autor do livro, qual o contexto que foi escrito, se o personagem era existente ou não. E muita coisa importante, porque isso também dá base ao que nós iremos aprender no decorrer desse trimestre. E eu fiquei com a última parte, a natureza e mensagem do livro de Jó, que é o tópico 3, que é um tópico mais teológico e filosófico. E eu gosto muito do livro de Jó, eu até me identifico com Jó, no sentido de que eu fiz algo que Jó historicamente deixou. E abra sua Bíblia lá, capítulo 42. Os irmãos estão pensando, como assim, pastor? Capítulo 42, versículo 15. Diz assim: em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Verso 14. As filhas de Jó, a primeira, Gemina, a outra, Késia. E eu catei uma para mim. Você viu como eu sou esperto? Jó é um personagem histórico e a Késia também. Né? Muito bem. Brincadeiras à parte, para a gente descontrair um pouquinho. Vamos aí no tópico de número 3, a natureza da mensagem do livro de Jó. Onde ela tem como premissa uma pergunta: por que os justos sofrem? Algumas das questões mais importantes levantadas aqui no livro de Jó, que são eminentemente desta natureza, tanto de respostas teológicas, como também de argumentações filosóficas. Tem um livro chamado, é uma coleção de Batista Mudin, da editora Paulus, que ela
nesses livros, o escritor ele procura, teologicamente, filosoficamente, responder estas questões. O homem, quem ele é? Por que ele está nessa terra? Deus existe? Não existe? E aí ele faz uma série de perguntas. O que entendemos do sofrimento humano? E ele vai fazendo uma série de perguntas e depois ele tenta responder nesta coleção de livros para poder entender um pouquinho como que funciona o homem, quem é Deus, das suas ações e daí por diante. E aqui a pergunta-chave aqui dentro desse contexto está diretamente relacionada ao que o livro de Jó trabalha, que é a questão do sofrimento do inocente, que é a principal questão aqui. Porque o questionamento, tanto dos seus amigos, como também do próprio Jó, é a questão, por que eu estou sofrendo? E dos amigos dizendo, olha, se você está sofrendo, existe uma causa desse sofrimento. É a questão da causa e efeito. Dentro da perspectiva filosófica, trabalha muito essa questão. Por que sofre então o justo? Seria possível respondermos isto? Eu coloquei algumas coisas aqui que nós podemos minimamente entender e aprofundar nesta questão. Primeiro, eu coloquei aqui, porque o sofrimento faz parte da natureza humana. Deixa eu perguntar aqui, todos que estão aqui, vocês já passaram por sofrimento ou estão passando? Levanta a mão. Pode baixar. Agora eu quero fazer uma segunda pergunta. Quem nunca passou um sofrimento aqui, levante a mão. Ninguém. Todos já passaram. Isso significa que o sofrimento faz parte da natureza humana, do viver. Viver é um risco, sim ou não? Nós não temos garantia nenhuma de que agora estamos aqui, daqui a pouco não sabemos. Então o viver é um risco. Eu coloquei aqui que o sofrimento então faz parte da vida humana. Todos nós estamos sujeitos a catástrofes, a provações, a tribulações, a perseguições, a acidentes, doenças e tragédias na vida. Algumas teologias desencontradas com a Bíblia, de alguns pregadores, televangelistas, dizem que você não pode ficar doente, que você não pode sofrer. Por quê? Porque lê Isaías e diz, porque Jesus levou as nossas enfermidades todas. Precisa perguntar para o texto, que enfermidade? Jesus aqui não veio para essa terra para morrer na cruz por diabetes, pressão alta, por problemas no intestino, problemas diversos na área da saúde. Não, não foi para isso. Ainda que o Senhor é poderoso para curar, para restaurar como médico dos médicos, mas o que o texto está dizendo, usando também uma figura alegórica, uma figura de linguagem, é que ao morrer na cruz, ele levou as nossas enfermidades todas, no sentido de que esta palavra enfermidade ali, não é doenças comuns, mas ali está falando do pecado. Jesus veio a essa terra para morrer pelos nossos pecados. Então é isso que ele levou sobre si. Leia a Bíblia. Por que Jesus foi à cruz? Pelos nossos pecados. Uma enfermidade que médico nenhum poderia nos curar. Porque se fosse uma enfermidade comum, não precisaria Jesus vir, porque a medicina vai evoluindo e vai arrumando soluções para as doenças. Mas nenhuma medicina e nenhum médico pode solucionar o problema do pecado. Por quê? Alguém para solucionar o problema do pecado só poderia ser alguém que não tem pecado. E aí eu pergunto, quem na humanidade, dos seres humanos, não tem pecado? Ninguém. Somente Jesus poderia resolver este problema. Por isso que ele veria o trabalho, o esforço do seu trabalho e ficaria satisfeito ao concretizar esse propósito. Então são questões
que nós precisamos pensar, porque algumas pessoas entram em paranoia, dizendo, olha, se eu não posso ficar doente, se Jesus levou, por que eu estou doente? Eu não tenho fé. E alguns pregadores, alguns ensinadores, líderes vão dizer, você não é curado porque ou você não tem fé, ou porque você dá legalidade para o diabo em sua vida. Não. Muitas vezes você pode ter uma enfermidade e conviver com ela a vida toda e morrer por causa dela. Isso não significa que Deus te ama menos, nem que Deus não gosta de você, ou que Deus deixou isso para você padecer porque o amor dele não te alcançou. Não. Pelo contrário, você pode ser um bom cristão e ter que conviver com uma doença. Você pode orar para Deus curar? Sim. Deus pode curar? Sim. Mas você pode viver à base de remédio a vida toda. E isso acontece. E muitas vezes a gente faz esses questionamentos. Por que disso? Por que daquilo? E existem algumas razões aqui. E eu coloquei aqui até João, capítulo 16, verso 33, onde o próprio Senhor Jesus usa essa expressão. No mundo tereis aflições, no plural, mas tem de bom ânimo, eu venci, Jesus diz. Paulo também vai dizer que o sofrimento desta vida não pode se comparar com a glória que nos está reservada pelo Senhor. Paulo está dizendo que nesta vida a gente sofre. Se tem alguém que é PhD em sofrimento na Bíblia, é Paulo depois de Jesus. Paulo diz, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E não eram poucas marcas. Então, uma das respostas, por que o ser humano, o justo, sofre, é porque o sofrimento faz parte da vida humana. 2, porque, por vezes, Deus tem um propósito nisso. E nós não conhecemos qual seja este propósito. Por exemplo, Jó. Jó sabia o propósito de Deus? Não. Era algo que estava reservado para o próprio Deus, daquilo que Deus resolveu tratar com Satanás. E Jó poderia dizer, o que eu tenho a ver com isso? Tudo a ver. Por quê? Porque Deus queria dar prova de quanto ele era reto e justo. E qual a tese de Satanás? Também, até eu que sou mais bobo, Deus. O Senhor dá tudo para ele, ele tem tudo, ele tem saúde, ele é próspero, ele tem abundância, o Senhor cuida dele, da família, tem uma família bonita, é um homem rico, próspero, tudo que ele faz dá certo, o Senhor abençoa ele em tudo. O que Satanás estava dizendo? Quando o Senhor resolver tirar tudo dele, o Senhor vai perceber que ele vai te negar na cara. Qual é a tese de Satanás? Que alguém só pode servir a Deus por aquilo que Deus dá e não por aquilo que Deus é. Isso é uma questão teológica. Porque ela também é muito presente nos nossos dias. Tem muita gente que só permanece na igreja porque Deus está abençoando, porque Deus está abrindo porta, porque Deus está dando bom emprego, porque Deus está dando saúde, porque o dia que alguma coisa der errado, essa pessoa abandona Deus. E aí nós precisamos entrar numa questão teológica para saber, na questão da nossa fé, qual a motivação de nós servirmos a Deus. Nós servimos a Deus por aquilo que Ele é ou por aquilo que Ele faz por nós. Se Deus de repente resolvesse fazer como Ele fez com Jó. Olha o meu servo, olha a minha serva ali. Pode ir lá, pode tirar tudo dele, pode tirar a saúde. A vida não, porque a vida me pertence. Será que nós continuaríamos servindo a Deus? Será que nós não amaldiçoaríamos Deus? E pediríamos a morte? São questões que nós precisamos pensar. E por que muitas vezes Deus tem um propósito nisso? Primeiro, para nos aperfeiçoar. Deus aperfeiçoa os justos, os santos, sim ou não? Sim, é bíblico. E muitas vezes Deus permite situações acontecer para o nosso aperfeiçoamento. Segundo, para nos ensinar. Deus tem lições profundas a nos ensinar. Só que não é de acordo com a nossa metodologia. Deus, não daria para o Senhor fazer assim? Não.
Deus, o Senhor poderia até trabalhar na minha vida, mas não dá para o Senhor fazer dessa forma? Não. Porque é Ele que está nos ensinando, nos instruindo. E o método é próprio dele, não é da nossa forma. E é isso que muitas vezes nós não entendemos. 3, para nos dar crescimento. É importante as aflições da vida porque elas geram crescimento, elas geram maturidade, elas geram experiências de vida para a gente aconselhar os outros. Imagine, irmão Paulo, se a gente nunca passasse por nada, superasse, em Deus vencesse, como que a gente ia ensinar para os outros? Uma das coisas que eu fico muito preocupado quando eu vejo alguns pregadores que eles decoram Bíblia ou pegam essas coisas e gostam de pregar tal, que muitas vezes eles estão proferindo a palavra, mas é uma coisa um tanto mecânica. Por quê? Porque eles não têm experiências de vida. E outras vezes eles contam experiências de outros e não as suas próprias. E a melhor coisa quando você instrui um povo, quando você ministra a palavra, é quando você não só vive a palavra, mas você tem experiências verdadeiras com Deus, que você possa compartilhar com os outros, demonstrando que isso é uma verdade em sua vida. É o que o salmista fazia. E nada melhor do que nós sermos forjados por Deus e termos um crescimento em Deus. Se você olhar para alguns anos atrás na sua vida e olhar hoje, necessariamente você precisa perceber que você cresceu, que você amadureceu. Que aquelas coisas de menino, como Paulo diz, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Agora que eu sou adulto, eu não faço mais as coisas de menino. Por quê? Eu amadureci, eu cresci. E quando nós lemos a carta aos Hebreus, capítulo 4, capítulo 5, o escritor vai deixar algo claro de uma indignação, dizendo: olha, pelo tempo em que vocês estão na presença do Senhor, vocês já deveriam ser mestres. Quando na verdade vocês ainda são infantes, crianças. Porque vocês estão sempre presos aos mesmos rudimentos. E eu não consigo compartilhar algo mais profundo com vocês. Quando Paulo escreve também, ele vai dizer que o leite, ele é muito importante quando a gente ainda é infante. Mas depois que a gente cresce, a gente não vive só de leite, a gente precisa de alimento sólido. Pois o alimento sólido, diz Paulo, é para os adultos. Então isso mostra a necessidade que nós precisamos de crescer. Deus quer nos amadurecer. Outras vezes Ele põe à prova a nossa fé, cuja Bíblia também deixa bem claro que nós não somos provados além daquilo que podemos resistir, e mais do que isso, quando Deus permite ou envia uma prova, já vem com ela o escape. E é possível isso acontecer em nossas vidas, ainda que nós, seres humanos, não queremos passar por isso. E diante desse aspecto, no caso de Jó, Deus estava dando aqui um testemunho a Satanás, que não é onisciente, que não conhece o coração e a mente do homem. E Deus diz: viste meu servo Jó, servo bom, fiel, reto, se desvia do mal? Também, Senhor. Desse jeito, qualquer um pode ser. E Deus deu uma demonstração de que não é bem assim. E nós vamos estudar mais detalhadamente este aspecto. Ponto 1.3 aí, dentro da minha exposição, falei que primeiro, porque o sofrimento faz parte da vida humana. Segundo, porque por vezes Deus tem um propósito nisso. 3, porque existem razões que somente estão na esfera do conhecimento de Deus. Ou seja, tem situações que não têm resposta. Por que isso está acontecendo? Não sei. Só Deus sabe. No caso de Jó, essa era a resposta mais assertiva. Não sei.
Dos amigos, nós sabemos, só pode ter pecado aí. Porque a visão teológica deles é a visão da causa e efeito, como eu já disse. Se está acontecendo isso, tem uma causa. E qual é a causa? Pecado. Porque se você é um homem de Deus, se você anda na presença de Deus, e Deus sempre te abençoou, agora se tudo está dando errado, é porque você fez alguma coisa e Deus agora está te amaldiçoando. E por vezes, esse é o entendimento na atual conjuntura também. Quando a gente vê que alguém está doendo, acho que Deus pesou a mão, hein? Eu acho que Deus está irado com aquela pessoa. Também pudera, né? A pessoa não quer saber, não quer isso, tal. E nem sempre essa resposta nossa é assertiva. Pode ser que Deus está provando a pessoa. Pode ser que Deus tenha um propósito nisso. Quem pecou, seus pais ou ele? Nem seus pais, nem ele. Ele está assim para a glória de Deus. Deus tinha um propósito naquilo, de curá-lo e revelar a sua glória. Então tem questões que nós não temos como responder. Situações que não têm respostas, onde somente devemos aceitar e crer que Deus tem o melhor para a nossa vida. Isaías 55, verso 8, diz assim: os meus pensamentos, os pensamentos de Deus são maiores que os meus pensamentos. E os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos caminhos. Tem coisa que está na esfera de Deus que eu não vou conseguir responder e nem você. Por quê? Porque são muito mais elevados do que a nossa limitação humana consegue argumentar. E aí que nós vamos entrar aqui numa esfera já, da argumentação filosófica e teológica dentro desse contexto histórico. Quando Jesus nos aconselha a amar os inimigos, lá em Mateus capítulo 5, verso 45, ele vai dizer: porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons. Por que que o justo sofre? O injusto também sofre. Por que que Deus abençoa seus filhos e outras vezes ele abençoa até o ímpio? O texto aqui responde: porque Deus faz nascer o sol sobre maus e bons, faz vir a chuva sobre justos e injustos. O sofrimento, muitas vezes, é um ato da permissão de Deus, que usa esse sofrimento para nos ensinar lições de vida de forma profunda, para ensinar os seus servos. Quer ver uma questão histórica? Salmo de número 73, que é a segunda pergunta. Por que os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem? Quem conhece aqui ímpio próspero aí, ou na visão mundana, né? Porque prosperidade, biblicamente falando, a gente sabe que é outra coisa. Mas usando assim, no sentido de alguém que é rico, que aquilo que faz vai bem, a família é bonita, tal. Quem conhece aí alguém que não serve a Deus, que tem família assim? Você fala assim: meu Deus, só falta ser crente. Por quê? Porque parece que tudo dá certo, tudo que faz, uma família bonita, ordeira, filhos educados, mora num bom lugar, tem um bom emprego, tem um bom carro, parece que tudo vai bem. E por outro lado a gente olha para outros que servem a Deus e fala assim: ali vai tudo mal. O que acontece com isso? No Salmo 73, o salmista também fez essa argumentação. Dá uma olhada lá na sua Bíblia, abre lá. Salmo de número 73. Quantos questionamentos? Verso de 1 a 5. Salmo 73, Salmo de Asaf. Ele usa ainda como epígrafe do texto o problema da prosperidade dos maus. Não sei como está na sua Bíblia aí.
mas em algumas Bíblias vem assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, olha o problema aí. Porém, quase me resvalaram os pés, quase escorreguei. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. E tem gente que se desvia mesmo por causa disso. O outro ali não serve a Deus, tudo dá certo para ele, para mim está tudo errado. Ou miséria, ou maldição. Acho que esse negócio de ser crente não está bom não. Acho que eu vou para o mundo, porque pelo menos lá, aí eu prospero, aí a vida dá certo, porque esse negócio está na igreja, pelo amor de Deus. Eu não era crente, parece que estava tudo bem. De repente eu me converti, comecei a andar direitinho, parece que tudo virou o contrário, parece que tem uma nuvem negra em cima da minha cabeça, parece que tudo que é maldição começou a acontecer na minha família, na minha casa, no meu trabalho e tal. E muitas vezes isso acontece mesmo. E aí o salmista vai dizer aqui, olha, quase se desviaram os meus pés, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais. Olha como ele estava vendo aqui o ímpio. O ímpio nem canseira tinha. Só ele. Nem são afligidos como os outros homens. Vira a página aí, versículo 11. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Olha como que vai o questionamento. Saiu da esfera humana e agora vai para a esfera divina. Como se Deus também tivesse alheio a todas essas coisas. Como se não houvesse nenhum conhecimento por parte de Deus nesse sentido. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração. Olha como é perigoso, irmãos. A gente vai dizendo, não vale a pena ser puro. Não vale a pena andar em retidão. Não vale a pena ser honesto. Não vale a pena se desviar do mal. É o que ele está dizendo aqui. E é esta situação que nós acabamos conduzindo a nossa vida, migrando para esse caminho perigoso, quando nós não temos convicção, certeza e conhecimento de Deus. Porque abre-se uma brecha até para o inimigo trabalhar e nos fazer afastar da presença do Senhor. E ele diz: e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Ele já está atribuindo isso a Deus. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Verso 16. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atentei ou atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na sua destruição. Verso 22. Eu estava cego ou embrutecido, e ignorante era como um irracional a tua presença. Ele vai deixar bem claro aqui, que depois que ele compreendeu qual era o fim dos ímpios, ele começou a ter pena dos ímpios. E dizer, olha, eu falava como um ignorante, porque eu não tinha conhecimento. Porque quando eu entrei no teu santuário e compreendi qual é o fim deles, eu comecei a ter dó deles. Porque na verdade quem é abençoado sou eu e não eles. E é isso que nós precisamos compreender, porque senão a gente entra por esse caminho. Por causa do nosso sofrimento.
porque parece que Deus não atende a nossa oração, porque parece que a enfermidade não é curada, a porta não é aberta. Aí eu digo, nós servimos a Deus por aquilo que Ele faz ou por aquilo que Ele é. Essa é a grande diferença para uma resposta assertiva. Abacuque é da mesma forma. Quando ele vê o ímpio sobrepondo o justo, ele vai clamar a Deus, dizendo: Deus, teus olhos são puros. Como tu podes tolerar isso? A injustiça. E ele vai clamando, clamando, só lá no capítulo 3, que ele entende o que Deus estava realizando. Que Deus estava corrigindo o seu povo, levantando os caldeus para disciplinar a nação de Israel. E depois que ele entende, ele muda a sua oração, dizendo: Senhor, ainda que o Senhor precise corrigir o seu povo, lembra-te da tua misericórdia. Eu já ministrei aqui, aviva a tua obra no decorrer dos anos, no meio dos anos, e a notifica. E depois ele começa a orar, dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, não importa a situação, eu continuarei servindo ao Deus Altíssimo, o Deus da minha salvação. É isso que nós precisamos entender. Ao longo dos anos, tantos teólogos como filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. Inclusive, a filosofia ela surgiu para dar explicações mais razoáveis, mais racionais, ajudando, sendo um braço da teologia. Porém, depois, com o passar do tempo, com o exercício contínuo da razão, tentando racionalizar as questões de fé, a filosofia ela migra para um lado do iluminismo, do racionalismo, negando todos os aspectos de fé, se tornando oposta a tudo aquilo que diz a respeito da fé. Pois a filosofia, a palavra philos, mais sofia, amor pela sabedoria, pelo conhecimento, ela busca o porquê das coisas, a razão das coisas. Por que isso existe? Qual é a origem? Qual é a causa? E a filosofia vai trabalhando estas questões. Ela busca a razão das coisas se afastando do objeto estudado. Ou seja, eu quero saber o que é esse púlpito, eu não posso me envolver com ele, não pode ter nenhum sentimento de emoção ao ponto de eu favorecer a análise que eu estou fazendo. Então eu me distancio dele, não me relaciono com o objeto para estudá-lo friamente. É esta postura da filosofia, para buscar a origem, o porquê das coisas. E dentro deste aspecto, a filosofia trabalha nisso porque o ser humano anseia por respostas. Quantos aqui não buscam respostas por alguma coisa? Que quer respostas? Não, eu quero saber por que disso. Não, eu quero saber por que acontece isso. Eu quero saber como que funciona isso. Dá para você me explicar? Eu quero respostas. E a filosofia vem trabalhando para trazer essas respostas. Diferente da teologia, que a despeito de trazer respostas para muita coisa, em dado momento ela diz, não tem resposta. Principalmente para algumas questões bíblicas, teológicas, que também é de cunho filosófico. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é de que somente os maus poderiam sofrer em consequência dos seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Ou seja, ele está sofrendo porque fez alguma coisa errada.
porque desobedeceu a Deus em alguma questão. Nesse aspecto, ao longo dos 42 capítulos, coisa que nós iremos estudar, algumas partes deles, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre esta questão. O comentarista vai trabalhar no decorrer desse trimestre, mostrando um novo olhar, a visão teológica correta, algo que nós precisamos corrigir, como a visão filosófica também correta que precisamos corrigir. Essas questões filosóficas, como eu já disse, de causa e efeito, a filosofia já procurou estudar o sofrimento do ser humano e fazer essa mesma pergunta: por que o ser humano sofre? Não diretamente o justo, como nós estamos vendo aqui na lição. E esse aspecto da causalidade, Aristóteles já pensou sobre isso lá atrás. Aristóteles, ao estudar filosoficamente todas as coisas, ele chegou à seguinte conclusão filosófica: de que todas as coisas são causadas por outra. É o método da causalidade. Ou seja, se esse púlpito existe, por que ele existe? Porque esse púlpito veio do vidro. O vidro veio da areia. Ele vai buscando que todas as coisas que existem têm uma causa. Porém, ele chegou à conclusão, quando foi estudar a Deus, que Deus é uma causa não causada. Ou seja, Deus, ele deu esse nome, é o motor imóvel. No sentido de que ele move todas as coisas, mas ele não é movido por ninguém. É aí que entra o estudo da existência de Deus. E eu fico até com arrepio quando eu vejo algumas pessoas falando sobre isso. Mas fica à parte. Deus existe. Aí alguém diz: não, Deus não existe, Deus é. Isso é trocadilho filosófico. Porque Deus só é porque Ele existe, e Ele só existe porque é. É a mesma coisa de perguntar: Tostines é mais fresquinho porque rende mais, ou rende mais porque está sempre fresquinho? Entendeu? É só argumentação, mas às vezes a gente quer criar umas coisas para tentar dizer que temos conhecimentos a respeito disso, mas são questões filosóficas. David Hume também já tentou trabalhar essa questão, e Aristóteles dizia: olha, todas as coisas têm uma causa, mas existe um ser que ele não tem causa nenhuma. Por quê? Aí ele usa a expressão da existência de Deus, porque Deus é um ser autoexistente. Ele existe por si mesmo. Ele não é causado, ou na linguagem bíblica, ele não é criado por ninguém. Ele é criador de todas as coisas, mas ele não é criado por ninguém. Aí vem João capítulo 1, diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez sem ele. Ele estava no princípio de todas as coisas. A palavra rearquê, princípio, lá não fala de começo, mas fala de princípio eterno. Ou seja, é um ser que está na eternidade, que ele é autoexistente, ninguém o criou, todavia tudo que existe foi criado e formado por ele e para ele. Então a resposta: Deus existe? Sim, a Bíblia diz que sim. Ainda que a Bíblia nunca procura provar a existência de Deus, porque se Deus é autossubsistente, Deus não tem crise de existencialidade, como nós. Aí eu preciso provar que eu sou. Não, Deus não precisa provar nada. Deus é e pronto. Acabou. Tanto é verdade essa colocação, que eu coloquei aqui algo para a gente analisar. Diante dessas questões aqui, o comentarista vai colocar aqui, existe bondade desinteressada? Essa também era uma tese de Satanás. Quer dizer, alguém serve a Deus por servir, sem ter interesse? Dentro da argumentação filosófica e teológica dos liberais, trabalha-se a questão de que a religião, ela é sempre interesseira, sempre existe um interesse por trás dela, tanto daqueles que a propagam como daqueles que
a recebem ou são alcançados por ela. Tanto que Karl Marx chegou a dizer, uma das frases bem conhecidas, que a religião é o ópio do povo. Depois que você vicia o indivíduo, pronto, você pode ficar tranquilo, que ele não vai viver sem a droga. Mas dentro dessa perspectiva, e depois surgiu não só os humanistas, mas os filósofos existencialistas, que são os filósofos que negam a existência de Deus, como Friedrich Nietzsche, Rodolfo Bultmann e outros mais, no sentido de negar o Deus que era apresentado historicamente pela igreja institucional durante séculos. Aquele Deus que, através da igreja, negava o conhecimento científico, negava ao ser humano. Todo ser humano tem que ser miserável e pobre, mas a igreja tinha que ser muito rica, muito próspera. Você tem que pegar sua propriedade e dar tudo, mas você tem que viver como miserável. Agora nós podemos viver na Babel, na Babesca, como rico. Aquele Deus que é contra a produção literária. Tudo que era escrito literal, na literatura, daquilo que era pensado, fogueira. E o indivíduo também era queimado, se fosse contra a igreja. Por quê? Só tinha que ter hinos sagrados, livros sagrados, e ainda o povo não podia ter acesso, porque isso era propriedade exclusiva da igreja. Por quê? Porque se a igreja ela é representante de Deus, abaixo de Deus ela é maior do que tudo, do que o Estado, do que os homens, do que a sociedade, do que a política, de que tudo. E aí esse domínio histórico fez com que as pessoas tivessem uma ideia que Deus era aquilo. E é esse Deus que os filósofos existencialistas dizem, não, esse Deus morreu. Não existe. E não o Deus que nós servimos. O Deus amoroso, o Deus compassivo, misericordioso. Então, dentro dessa perspectiva histórica, o comentarista vem aqui e fala desta bondade desinteressada, que era o caso aqui de Jó, e Deus resolveu colocar ele numa prova de fogo. E aí vem a pergunta do ponto 3 aqui para a gente encerrar. Pode o homem compreender Deus? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Quem acha que sim, levanta a mão. Ninguém? Quem acha que não, levanta a mão. E tem gente que não acha nada, né? Com metade sem levantar a mão. Pode o homem compreender Deus? Depende, seria a resposta. Por quê? Compreender em que sentido? Totalmente impossível. Uma mente finita jamais consegue compreender um ser infinito. É impossível. Uma mente racional jamais compreenderá um Deus que extrapola o cerne da razão, da compreensão humana, das elucubrações humanas. Não consegue. Por isso que a teologia, propriamente dito, ela não estuda Deus, ainda que a interpretação da palavra teós mais logia, né, o estudo de Deus, na verdade nós não estudamos a Deus, nós estudamos as manifestações, a revelação, a doutrina de Deus e aquilo que Deus permitiu se conhecer. Aquilo que Deus quis revelar para que nós o conhecêssemos. Para que nós pudéssemos compreender na nossa linguagem humana quem Deus é. Abra Romanos 1:19 e nós já estaremos caminhando para a conclusão. Só Romanos 1. Nós temos uma argumentação aqui sobre a existência de Deus. Para quem diz que Deus não existe, que Deus é, eu digo que Deus é, porque Ele existe, e Ele existe porque Ele é. Romanos 1, verso 19. Quando Deus fala sobre a idolatria, a depravação humana, verso 19 diz, porque o que de Deus se pode conhecer, você pode conhecer a Deus, sim.
é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem. Puxa, a gente pode conhecer os atributos de Deus, o seu eterno poder e até mesmo da sua divindade? Sim, ainda que não totalmente, mas pela palavra nós estamos vendo aqui que é possível conhecer a Deus. Por isso eu vou perguntar: quantos aqui conhecem a Deus? Olha aí como é possível. Aí ele diz, ele continua: desde o princípio do mundo, sendo percebidos. Uma das formas de a gente conhecer a Deus, por meio das coisas que foram criadas. A criação dá testemunho da existência de Deus. Ainda que Deus nunca se preocupou em dar prova da sua existência. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Essa é uma palavra aplicada aí aos filósofos que fazem a seguinte argumentação: não há Deus. Dentro do aspecto da existência de Deus, Søren Kierkegaard, teólogo dinamarquês, tratava dessas questões. Deus nunca, guarde isso, precisou se empenhar ou se esforçar para provar a sua existência, porque Deus é plenamente seguro de quem Ele é. René Descartes até usou algumas argumentações para falar de Deus e depois do homem também. Cogito ergo sum. Penso, logo sou. Mas depois esse pensamento mudou, duvido, logo sou. E para outros, eu sou, por isso penso. Entendeu como é a argumentação filosófica? Eu penso porque sou ou sou porque penso? É o tal do Tostines, está sempre fresquinho. Então, quando alguém pega essas argumentações para querer mostrar e demonstrar conhecimento, isso é argumentações filosóficas, que no fim acabam não acrescentando tanto em nossas vidas. Quando você lê a história, você vê alguns teólogos que tentaram entrar por essa seara. Por exemplo, Tomás de Aquino, que é um teólogo católico. As 5 vias de Tomás de Aquino, o que era? Era 5 argumentações para provar a existência de Deus. Provou? Pelas argumentações, não. São argumentações. Por quê? Porque Deus não tem essa preocupação. São trocadilhos filosóficos. Mas, na argumentação, nós podemos combater aqueles que dizem que não há Deus. Quer ver? Salmo 14, verso 1, ou 53, verso 1. O que o Salmo diz? O insensato diz no seu coração: não há Deus. Esse é o insensato. Então, para toda argumentação teológica e filosófica, nós temos aí um monte de insensatos. Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo, que verdadeiramente teve uma mudança e contemplou a presença do Senhor numa visão em Atos 9, e de 1 a 17, assim também Jó foi totalmente transformado, mudado pela gloriosa majestade e revelação de Deus. A questão para Jó não foi tanto entender a Deus, mas a questão de Jó foi experienciar com Deus, ou seja, ter experiências com Deus. Tanto que Jó vai dizer no capítulo 42, verso 3, falei daquilo que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Verso 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.
Quantos podem dizer amém por isso? Que nós possamos, durante esse trimestre, com essas argumentações, com esses posicionamentos, chegarmos aqui ao entendimento daquilo que Jó viveu e aplicarmos como experiências para a nossa